Sorrir, falar, cantar e comer são coisas que nós fazemos todos os dias de nossa vida com uma parte de nosso corpo que funciona intensamente, chamada... Mas, Júlia, é a sua deixa. O que aconteceu? Eu tô aqui, João. Apresse-se, estamos te esperando. Desculpa, eu tava com fome. Mas eu tô escutando. Ah, é? Tá me escutando? Do que eu tava falando? Você falava da boca. Continue. Eu termino meu lanche depois. Tá, tudo bem. Bom, eu falava da boca. Sem ela é difícil de se alimentar, de falar, de se comunicar. Muito bem, Júlia? Então me diga, do que precisamente é composta a boca? Sim. Se você sabe, eu digo e você mostra. Então, a boca é composta por lábios, as bochechas, a língua, tudo isso com partes moles e outras partes musculares. A boca é composta por dentes, com as arcadas dentárias, uma arcada em cima, uma arcada embaixo e 16 dentes em cada arcada. Ai, quase me mordeu! Aqui estão os 16 dentes. 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares e 6 molares. Mas vejamos tudo isso de mais perto. De fato, na boca, somente a coroa é visível. Mas sob a gengiva, nos ossos, encontram-se as raízes. Se agora fizermos um corte neste dente, olhe, uma pequena cárie, dela nós falaremos mais tarde. Agora descobrimos o esmalte duro e brilhante, que protege a coroa. O cemento, que protege as raízes, e sob o cemento e o esmalte está a dentina, dura, mas frágil. E no interior do dente, a polpa, um tecido mole no qual encontramos nervos e vasos sanguíneos, artérias que levam o sangue e veias que o esvaziam. Esses vasos estão ligados aos ossos. Mas então o dente tá vivo? Com certeza ele está vivo. Veja porque é preciso cuidar dele. Mas disso nós falaremos mais tarde. Por hora, Júlia, passe-me a rádio. Ah, muito engraçado, mas não, é da radiografia que eu preciso. Muito bem. Outra maneira de observar um dente. Nessa radiografia encontramos todos os elementos dos quais nós já falamos. As coroas, as raízes, o esmalte, a dentina, a polpa e, por fim, os ossos que sustentam os dentes. Bom, aqui está a Júlia. Vamos aproveitar por um instante enquanto ela não se mexe. Então, nessa radiografia de sua cabeça, vemos o osso da mandíbula, que chamamos de arcada inferior, e vemos também muito bem o osso da maxila, que chamamos de arcada superior. Acima, o nariz e as fossas nasais. Atrás, um pouco mais abaixo, a traqueia e o esôfago. Compreendemos, então, muito bem que a boca proporciona acesso às vias respiratórias e digestivas. Mas isso a Júlia vai nos mostrar daqui a pouco. Vamos lá, Júlia? Termine o seu lanche e venha me ajudar. Nós vimos o que havia na boca. Mas, Júlia, sabe como tudo isso funciona? Funciona tudo sozinho, sem que a gente pense. Então me diga, se tudo funciona sozinho, sem que a gente pense, é porque foi previsto assim. Mas como assim? Bom, por exemplo, para produzir um som articulado, claro e preciso, muito bem, a língua vai se apoiar sobre os dentes. Isso parece simples, mas se falta um ou vários dentes, dá para perceber. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu acho que entendo. Outro exemplo, para a alimentação. Todos os dentes são necessários para que possamos nos alimentar melhor. Os incisivos, como o dente sobre o qual a Júlia está sentada, servem para cortar os alimentos. Ao lado, os caninos rasgam os alimentos. Os pré-molares e os molares trituram os alimentos. Essa primeira trituração tem um nome que você conhece bem. É a mastigação. Você sabe o que acontece durante a mastigação? Os alimentos são reduzidos a um bolo alimentar e os engolimos. Sim, mas para engoli-los, o que é necessário? Ter fome e ser gulosa como eu. Certamente, mas é preciso também a saliva. Saliva? Sim, a saliva tem um papel muito importante na boca. Ela umidifica, protege os dentes e a gengiva e, além disso, ela é estimulada com a mastigação. Ai, para, tá me molhando. E não é tudo. A saliva facilita a transformação dos alimentos em bolo, o que os torna mais fáceis de engolir. É o que se chama de bolo alimentar.
Outra função da saliva é a transformação química dos alimentos graças à ação das enzimas. O quê? As enzimas são substâncias que modificam a estrutura química dos alimentos. Eu explico. Na maior parte dos alimentos que nós comemos, há açúcares. Estes açúcares não são utilizados diretamente pelo nosso organismo. Felizmente, as enzimas contidas na saliva vão transformar estes açúcares em açúcares simples utilizáveis pelo nosso organismo. Infelizmente, esses açúcares são também utilizados pelas bactérias contidas na nossa boca que vão transformá-los em ácido. E aí, atenção, perigo! O ácido ataca o esmalte de nossos dentes, o que pode ser a origem das cáries. Olha este gráfico. O processo do ataque dos ácidos se reproduz a cada vez que comemos. Mesmo depois do lanche? Depois do lanche e a cada vez que você come. Veja, cada um desses pequenos picos corresponde a balas, batatas fritas ou refrigerantes. Entende agora por que comer guloseimas entre as refeições é perigoso para os seus dentes? Sim, mas então o que fazer? Para lutar contra esses ataques, é preciso evitar comer guloseimas entre as refeições, higienizar os dentes ou enxaguá-los depois de cada refeição. Tá, e o que acontece na minha boca durante a mastigação? Neste caso, a quantidade de saliva vai aumentar, o que eliminará rapidamente o ácido. Está vendo? Olhe a curva depois de alguns minutos. Ela volta a ficar azul, o que corresponde a uma taxa de acidez normal. Veja, comer equilibradamente, evitar os excessos de açúcar, mastigar bem os alimentos, fazer várias refeições por dia, evitar comer guloseimas entre as refeições. Aqui está o segredo de uma boa saúde dos dentes e... Mas, Júlia, pare! É muito legal, João. Como nós vimos, ter dentes bonitos é fácil. Basta um dente quebrado, cariado ou faltando e adeus ao sorriso bonito. Sem contar as dificuldades de mastigação e de fala. Em todo caso, uma coisa é certa. Nossos dentes foram feitos para durar a vida toda. Devemos saber como protegê-los, pois eles são submetidos a uma série de provas. Primeira prova, nós já falamos dela, os ataques ácidos. Os ácidos fragilizam os dentes e alguns alimentos são naturalmente ácidos. É o caso do vinagre, do refrigerante, do ketchup e também do limão. E é por isso que a gente não pode abusar. Com certeza. Aliás, nós vimos que os açúcares são utilizados e transformados em ácido pelas bactérias que vivem na nossa boca. Veja, açúcar mais bactérias é igual a ácido e ácido causa... Cárie, essas bactérias estão nos nossos dentes? Sim, nós as temos todos naturalmente na boca, mas elas se multiplicam nos lugares onde ficam restos de alimento, mesmo bem pequenos, invisíveis. Veja. Aqui estão os dentes. Você não vê nada, não é? Não. Aqui estão os mesmos dentes depois da aplicação do corante. Tudo o que está em vermelho é o que chamamos de placa bacteriana. Dito de outra forma, as bactérias mais os alimentos. O que você acha?